Bom dia, irmãos, a paz do Senhor e um feliz sábado. Amém. Vamos abrir as Bíblias lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Romanos 12, 2. Hoje o que o Senhor quer falar conosco é sobre o perigo da concessão. Muitas vezes nós estamos seguindo a nossa rotina de uma forma tão autônoma que nós tomamos decisões sem mesmo perceber o que nós estamos fazendo. E o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã é que nós temos que estar atentos a todas as atitudes que nós temos, porque no momento atual da vida onde nós vivemos, Satanás tem investido muito contra as nossas vidas. E por nós não vigiarmos, nós não temos tido vitória em muitas áreas. E em Romanos 12, no versículo 2, diz o seguinte: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo fala que o nosso entendimento precisa ser renovado e transformado, para que dessa forma nós saibamos e aproveitemos qual é a verdadeira vontade de Deus, qual é a boa e perfeita. Porque se a nossa mente ela ainda continua contaminada com as coisas do mundo, nós não vamos perceber quão boa é a vontade de Deus. Porque se nossa cabeça está nas coisas do mundo e Deus pede para nós sairmos do mundo, nós vamos achar que Deus é um Deus ruim, que Ele só quer nos privar das coisas deste mundo. Mas quando na verdade Ele quer nos salvar. E para isso Ele quer que o nosso entendimento seja renovado. A concessão ela acontece quando a nossa mente está nas coisas deste mundo. Porque nós vemos uma situação, algo que aos nossos olhos, quando nós não buscamos a Deus, aquela situação parece boa. E aí, por causa disso, por não orarmos, não vigiarmos, nós caímos na tentação e nós cedemos aquilo que a nossa carne quer. E Paulo fala para transformarmos a nossa mente, para que nós possamos aproveitar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Se nós cedemos a nossa carne, nós não estamos tendo uma mente renovada. Lá em Hebreus 13, 8, diz o seguinte, vamos abrir lá? Hebreus 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A gente pode olhar esse versículo e falar, mas qual seria a aplicação disso para a minha vida? Mas nesse versículo está falando que Jesus é o mesmo. Nós sabemos que Jesus ele tem o mesmo caráter de Deus, e o caráter de Deus está descrito nos 10 mandamentos. E o que fala lá? Que nós não devemos mentir, que nós não devemos roubar, que nós não devemos adulterar. Adulterar não somente no sentido carnal, mas também fazendo na alimentação, uma alimentação que não é correta. E quando fala que Deus e Jesus, eles são os mesmos, significa que eles não abrem concessões, porque eles estão sempre fazendo aquilo que é correto. Eles estão sempre seguindo o mesmo caráter e a mesma personalidade. E se Deus, que é Deus, não abre concessões, porque nós que somos seres humanos devemos abrir. E para a minha vida principalmente, o pior perigo de se abrir uma concessão é porque quando você abre, você realiza aquilo que sua carne quer, e você não tem uma consequência de imediato, você acaba gostando daquilo que você fez e acaba sendo mais fácil você continuar fazendo aquilo. Porque nós sabemos que Deus ele pode não até nos castigar imediatamente, mas as consequências do nosso pecado, elas vêm. Só que quando nós não vemos as consequências imediatamente, nós continuamos a fazer aquilo que é errado. E isso acaricia a nossa carne. Por exemplo, uma das coisas que Deus falou muito comigo a respeito disso foi sobre alimentação. No começo da igreja, quando nós ouvimos que nós não deveríamos comer carne, que não deveríamos estar fazendo uso do doce e do queijo,
imediatamente eu parei de comer o queijo doce. E teve um tempo que assim, a minha família até comia um pouco e eu não comia. E aí a gente foi fazer uma viagem lá para os Estados Unidos e assim, todo mundo sabe que a alimentação lá é queijo, doce, fast food. E eu acabei comendo e falando, não, eu vou comer só lá e a hora que eu voltar eu não vou comer mais. Só que por eu ter aberto essa concessão na minha vida, depois que eu voltei, eu não consegui voltar tendo a mesma força que eu tinha para não comer. E hoje lá em casa eu vejo meu pai, eu vejo minha mãe, eu vejo meu irmão, todos eles comendo certinho, ou pelo menos lutando para não comer. Enquanto eu hoje eu tenho uma dificuldade imensa, irmãos, de não comer o queijo, de não comer doce. E a palavra de quarta foi muito direcionada para mim, porque a partir do momento que eu abri essa concessão de comer, é muito mais difícil de eu parar de comer. E Deus quer falar que cada um de nós temos uma área onde nós precisamos vigiar muito para não conceder. Porque a partir do momento que nós concedemos, nós caímos no pecado. E Deus pode falar com cada um de vocês. Alguns pode ser a bebida, alguns o pecado pode ser assistir filmes, porque você não vai assistir só um filme, você vai assistir vários, porque aquilo vai alimentando a sua carne. Pode ser você não fazer algo que Deus te pediu. Às vezes, quando você quer ser impaciente, é porque você está concedendo ao seu eu. Você não teve paciência, você não teve sabedoria. E o que Deus pede é, primeiro, vigiai e orai. Igual a pastora falou na palavra de Isabel, que nós temos primeiro que vigiar. Porque se nós vigiarmos, se nós tivermos essa atitude, nós não vamos conceder a nossa carne, porque nós vamos estar em comunhão com Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, vamos abrir lá? 1 Pedro 1, no versículo 13. Pedro 1, versículo 13. Amém? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Deus pede para que nós sejamos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Então, antes, quando nós vivíamos no mundo, antes de Deus nos dar a luz, nos dar a verdade, nós vivíamos com as nossas concupiscências. Mas agora que Deus nos deu a luz, como que a gente pode continuar convivendo com isso? Como que nós podemos continuar concedendo a nossa carne fazer o que ela quer? 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então é isso que Deus pede para que nós sejamos santos, para que nós possamos abrir mão da nossa carne e não continuar cedendo a ela. E em Hebreus 5, no versículo 14, vamos abrir lá também, por favor. Esse versículo a pastora trouxe, falando sobre o alimento sólido. E diz o seguinte: mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Em uma outra versão diz, é para os adultos. E os adultos são aqueles que deveriam ter a maturidade da fé. Os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E isso é o que Deus espera que nós estivéssemos tendo nesse momento. O discernimento entre o bem e o mal. E o que é pior, muitas vezes nós temos o discernimento, mas por ceder a nossa carne, por achar que a luta está sendo muito intensa, ou que nós simplesmente a gente não quer fazer o que Deus pede, nós cedemos. E o pior é que temos o discernimento, nós temos o alimento sólido, nós temos recebido a palavra. E eu estava estudando um pouco sobre isso, e eu li alguns textos da Ellen White que eu achei importante compartilhar com os irmãos. Então, como eu disse, o tema da pregação é o perigo da concessão. E aí os textos que eu vou colocar aqui, eles foram pegos dos livros, né? Mensagens aos jovens e testemunhos para os ministros e obreiros evangélicos. Ela diz o seguinte:
o homem caído é legalmente cativo de Satanás. Porque nós sabemos que quando Adão ele pecou, Satanás recebeu a chave da terra. A missão de Jesus foi libertá-lo de seu poder. Então Satanás teve o acesso às nossas vidas, mas Jesus comprou-nos de volta com seu sangue. O homem tem a tendência natural de seguir as sugestões de Satanás e por si mesmo não pode resistir com sucesso a tão terrível inimigo, a menos que Cristo, o poderoso vencedor, nele habite, guiando-lhe os desejos e concedendo-lhe força. Então ela fala que não tem como a gente vencer se não for com Cristo, se nós não tivermos uma vida ligada a Cristo em todos os momentos, não só quando a gente está aqui de buscar Deus, mas em todos os momentos. A gente não pode vencer se não estivermos ligados a Cristo. Só Deus pode limitar o poder de Satanás. Então Deus é o único que é capaz de limitar o poder de Satanás. Ele é o único que é capaz de garantir a vitória. Ele vai de um para outro lado na terra e anda nela, de cima para baixo. Não deixa de observar um único momento por medo de perder uma oportunidade de destruir almas. Se Satanás, que já foi derrotado, está falando que ele não perde uma oportunidade e ele não deixa de observar, porque nós que somos filhos de Deus e sabemos disso, nos damos ao luxo de ceder às nossas carnes ou parar de vigiar. Por quê, irmãos? O que tem, qual é a sua dificuldade? Em que você não tem vigiado? É importante que o povo de Deus compreenda isso, a fim de escapar de suas ciladas. O perigo da concessão. Todo engano concebível, ou seja, tudo aquilo que você pode considerar como engano, aqueles enganos que você pode cometer, fará sentir os seus efeitos sobre os que não têm com Deus uma viva ligação diária. Na nossa obra, não deve haver esforços colaterais, enquanto não houver um exame completo das ideias sustentadas, para que se possa verificar de que fonte provém. Ou seja, nós não devemos tomar uma sequer atitude se nós não tivermos certeza de que aquilo foi indicação de Deus. Se Deus não disse que aquilo nós devemos fazer, aquilo não é uma atitude que nós devemos tomar. Atitudes colaterais, atitudes contrárias à vontade de Deus. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal e criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada. Proclamarão como sendo coisas novas e maravilhosas. E embora em alguns aspectos a mensagem seja verdade, estará misturada com invenções humanas e ensinará como doutrinas os mandamentos do homem. Então, para te fazer pecar, porque ele sabe que você já tem uma certa quantidade de conhecimento, que ele já te instruiu em grande parte, Satanás vai pegar aquilo que é verdade e misturar com mentira. Aí você vai olhar a situação. Nossa, mas isso aqui até que, né? Posso fazer, por que eu não posso fazer? Você vai lá e concede. Mas Satanás, ele tem agido de astúcias para nos enganar. E são pequenos detalhes, irmãos. Nós olhamos para a situação, nós vemos que aquilo até pode ter alguma coisa errada, mas como não é uma total mentira, por que não fazer? E muitas vezes nós caímos nas ciladas de Satanás. Se alguma vez houve um tempo em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, este é o tempo. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam de ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são sedutoras artimanhas do inimigo para conduzir pessoas num rumo que está tão perto do caminho da verdade que muito pouco se poderá distinguir do caminho que leva à santidade e ao céu. Mas os olhos da fé podem discernir que isso diverge do caminho certo, embora quase que imperceptivelmente. Então são os olhos da fé que podem nos livrar dessas ciladas. Ao princípio, pode ser visto como positivamente certo, mas depois de algum tempo,
verifica-se que diverge amplamente do caminho da segurança, do caminho que leva a santidade ao céu. Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Isso está escrito lá em 1 Coríntios 10, no capítulo 13. E nós temos também uma parte a fazer. Não nos devemos pôr, sem necessidade, no caminho da tentação. E muitas vezes, irmãos, nós, como condescendência, nós cedemos ao caminho da tentação. Nós vamos a lugares que não deveríamos ir, e até mesmo o fato de você assistir alguma pregação que você sabe que você não deve assistir, de você assistir algum filme que você sabe que você não deve assistir, de ser amigo de pessoas que você sabe que você não deve ser, isso te leva ao caminho da tentação. E é o que ela falou, se colocar no caminho sem necessidade. E nesse caso, você está consciente das atitudes que você está tomando, mas por rebeldia, você continua nesse caminho. Deus diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Se ao nos unirmos com pessoas do mundo em busca de prazeres, ao estarmos de acordo com as práticas mundanas, ao unirmos os nossos interesses com os descrentes, colocamos os pés no caminho da tentação e do pecado. Como poderemos esperar que Deus nos guarde de cair, se nós que nos colocamos naquelas situações que nós sabemos que não devemos estar? Como você espera que Deus te ajude? Se Ele estava te dando ajuda falando para você não ir, falando para você fazer, falando para você não comer. Nós sabemos que a alimentação, ela interfere diretamente na forma com que pensamos. Se Deus mandou não comer, como você espera ter um raciocínio bom para discernir as coisas de Deus, se você está comendo aquilo que Ele mandou não comer? Irmãos, essa palavra veio em primeiro lugar para mim, porque eu tenho tido muita dificuldade com a alimentação. Uma das coisas que eu tenho, não vou dizer que eu tenho lutado, porque até certo ponto eu nem lutava. Eu cedia minha carne a ponto de que eu não estava nem mais lutando em relação à alimentação. Mas Deus quer restaurar a igreja. Ele está falando para você não se colocar em lugares que você não deveria se colocar. Ouça a voz do Senhor. Conservem-se afastados da influência corrupta do mundo. Não vão sem necessidade a lugares onde as forças do inimigo estão fortemente entrincheiradas, ou seja, fortemente arraigadas, fortemente colocadas. Não vão para onde sabem que serão tentados. E o pior é que muitas vezes a gente vai consciente, a gente vai sabendo que vai ser tentado, mas acha que vai conseguir. E desviados. Mas, se vocês têm uma mensagem para os incrédulos e se vivem tão perto de Deus que lhes podem falar uma palavra em tempo oportuno, poderão então fazer uma obra que os ajudará e honrará a Deus. Não peço que os tire do mundo, disse Jesus, mas os guardes do maligno. Então, o que Deus fala? Eu não quero que vocês vão para os lugares, mas se vocês forem porque Deus, mandei vocês irem, eu quero que vocês preguem, eu quero que vocês levem a minha verdade. Eu não quero que vocês sejam corrompidos pelas coisas desse mundo, mas eu quero que vocês transformem as pessoas lá fora. Irmãos, isso é apenas uma frase que vai resumir tudo que nós devemos fazer. Vigiai e orai, porque Deus vai te dar a direção. Vamos nos levantar e agora nós vamos cantar a música que fala orando. E orar é a coisa que nós precisamos buscar mais para Deus, para falar com Ele, para pedir força, para pedir sabedoria e para pedir discernimento, amém?